e os que há pedido de preferência. Os demais processos, como consta na ata, como consta no edital de convocação desta sessão, os que não forem referidos aqui com relação a pedido de sustentação ou de preferência, ao final da sessão, estão considerados julgados, porque já foram analisados por todos os membros que formam os trios julgadores. Então, o primeiro processo que eu chamo é o número 5 da pauta do PJE, é o processo 300.626.755/2024. É um agravo de instrumento, agravante Antônio de Souza Soares, advogada Olívia Maria Moreira de Farias e agravado Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães. Doutora Olívia, a senhora vai fazer a sustentação oral? Desembargador, esse processo está... Ela está me dando a notícia que o processo foi julgado em primeiro grau. Então a senhora pediu para o gabinete dar uma olhada se está tudo ok? Está confirmando aqui. Tá. Então, a senhora estaria prejudicada, então. Vou retirar de pauta e aí Vossa Excelência... né? Pronto. Ok, então o processo número 5, já referido, foi retirado de pauta. E considerando que era um agravo de instrumento e que o processo principal foi julgado, ele volta para a relatora para tomar as providências necessárias. O seguinte é o processo 65 da pauta do PJE, processo de número 300.2219.53/2024. Também um agravo de instrumento. O agravante é o município de Fortaleza e a agravada é a Associação dos Moradores do Bairro Dunas, AMBD. A advogada Luciana Luiza de Oliveira Brito, da relatoria da desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães. Doutora Luciana, está presente? Tá. Doutora Luciana, a senhora pode fazer a apresentação oral, se a senhora quiser. Nós estamos aqui para ouvi-la, mas eu creio que não haja necessidade, porque o recurso foi desprovido. Portanto, foi julgado favorável ao seu cliente. Okay? Então, eu posso declarar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Em sequência, o número 99 da pauta do PJE, processo 300.1756.14/2024, também o agravo de instrumento, o agravante Estado do Ceará, procuradora Luana Alves Gonçalves Pavan, agravada Stephanie Alves Campos, advogado Marcelo Fernandes Menescal de Lima, relatora a juíza convocada Elizabeth Silva Pinheiro. Doutora Luana está presente? Procuradora, doutora Luana, veja aí, está nada. Doutor Marcelo Fernandes. Pois não. O senhor vai fazer a apresentação oral? Pois não. O senhor tem 15 minutos. Anota aí que a doutora Luana Alves não compareceu. Primeiramente, boa tarde a todos. Meus cumprimentos aqui ao doutor desembargador Luciano, presidente dessa casa, presidente dessa Câmara, aos demais desembargadores, representantes do Ministério Público, da Defensoria, aos colegas aqui, tanto da advocacia privada quanto da advocacia pública. Desembargadores, antes de iniciar propriamente a argumentação, eu gostaria de ilustrar uma pequena situação para que Vossas Excelências consigam compreender bem qual é a controvérsia aqui deste caso. Eu gostaria que Vossas Excelências
imaginassem que, antes de Vossas Excelências terem assumido os cargos atuais de desembargadores, de membros do Ministério Público que entraram pelo 5º Constitucional, se colocasse na situação de uma pessoa que está prestando concurso, que foi aprovada dentro do número de vagas e passou por aquela situação de alegria de ser colocada diante da sua família, de poder assumir um cargo público que, além do grande prestígio, além da grande importância social, ainda garante uma remuneração capaz de dar tranquilidade e paz para que você possa criar a sua família da maneira como a sua família merece, com dignidade. Essa era a situação da nossa cliente, que foi aprovada dentro do número de vagas em um concurso público, porém, após a homologação do concurso e encerramento do certame, mas antes de ser efetivamente convocada para assumir, o Estado aprovou uma lei que disse: não se preocupe, nós vamos lhe convocar, mas a remuneração que lhe será assegurada não será mais os 9.350 que nós tínhamos prometido no edital, será apenas R$ 1.900. E se você achar ruim, você é livre para não assumir o cargo. Essa foi a situação, em linhas extremamente curtas, que a nossa cliente se encontrava quando procurou o nosso escritório para ajuizar essa ação na qual foi concedido a tutela de urgência. Desembargadores, o processo sendo julgado aqui, neste momento, não é o mérito da ação, como todos sabem. É apenas um agravo de instrumento relativo a uma tutela de urgência, a uma antecipação de tutela. Portanto, com a devida vênia, não vou me adentrar aqui, de maneira muito alongada, no mérito da causa de modo aprofundado, até porque isso consistiria em uma supressão de instância. Não há sentença ainda em primeiro grau. Então, eu gostaria de fazer a sustentação com base em 3 pontos principais. Primeiro, na existência de probabilidade do direito, como devidamente fundamentado na sentença. Segundo, na existência de risco da demora, que também é um requisito processual estabelecido para que seja concedida a tutela. E terceiro, na inexistência de vedações legais quanto à concessão da referida tutela. Primeiramente, em relação à probabilidade do direito, o magistrado de primeiro grau da 5ª Vara da Fazenda Pública fundamentou de maneira bastante clara, com base na existência de direito adquirido, que a candidata ela já havia sido aprovada dentro do número de vagas do certame e que essa aprovação já havia sido devidamente homologada e que o certame se encontrava plenamente encerrado. Ou seja, o juízo de primeiro grau entendeu que, a toda a evidência, já havia sido garantido não apenas o direito à convocação, mas também o direito a uma expectativa de receber a remuneração que estava prevista no edital, de receber a remuneração que havia sido prometida pelo Estado no momento em que o certame foi encerrado e plenamente homologado. Então, de face disso, o julgador decidiu por afastar a constitucionalidade do artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 18.338 de 2023, lei estadual, que expressamente constituía óbice a pretensão da agravada, e, ao afastar a incidência desse dispositivo, concedeu a ela o direito de receber a VPNI para que fosse assegurado, no mínimo, a remuneração nominal bruta que estava prometida no edital. Não foi assegurado nenhuma estrutura remuneratória específica, não foi assegurado nenhum regime jurídico específico. Foi assegurado única e exclusivamente o direito a receber uma remuneração nominal bruta mínima. A questão de receber em uma rubrica ou outra depende unicamente de qual é a estrutura jurídica no momento, mas o Estado tem plena liberdade para alterar essa estrutura remuneratória. Portanto, no nosso entendimento, o requisito de probabilidade do direito foi devidamente comprovado pelo magistrado de primeiro grau na sua sentença. No segundo ponto, que é acerca da probabilidade do direito, acerca do risco da demora, vem do fato de que a expectativa da nossa cliente, da agravada, era de receber uma remuneração bruta de R$ 9.350 no mínimo. No entanto, a remuneração bruta que estava sendo garantida a ela era de apenas menos de R$ 1.900 mensais. Considerem, Vossas Excelências, fazendo aqui uma mal comparação, como se, ao invés de assumirem um cargo com salário de, apenas para efeito de ilustração, R$ 35 mil, vocês assumissem um cargo recebendo R$ 7 mil mensais. É aproximadamente a proporção de redução remuneratória a qual a nossa cliente foi obrigada a ser submetida por força dessa lei estadual. Então, dentro dessa situação de impor uma situação jurídica menos vantajosa do que aquela que já se encontrava devidamente consolidada no momento da homologação do certame,
o julgador de primeiro grau entendeu de modo muito eficiente, de modo muito interessante, que esse decréscimo remuneratório representava uma ameaça ao sustento, representava uma ameaça à manutenção do padrão de vida, que seria razoável e esperado, dentro desse direito adquirido que ela tinha de receber a remuneração mínima de R$ 9.350. Então, se ela já tinha a probabilidade do direito e se existia realmente um risco na demora decorrente dela precisar se sustentar com um salário de apenas R$ 1.900, tendo o direito adquirido de receber R$ 9.350, não havia razão para prolongar essa demora, para prolongar essa satisfação do direito da agravada apenas para após o trânsito em julgado. Foi daí que o julgador da Quinta Vara da Fazenda Pública decidiu por trazer essa satisfação do direito para o presente através da antecipação de tutela. Então, havendo devidamente a caracterização da probabilidade do direito, havendo um risco na demora decorrente do decesso remuneratório, decorrente da necessidade dela precisar se sustentar com a remuneração correspondente a apenas 1/5 daquela que deveria ser efetivamente paga, segundo o direito adquirido a partir da homologação do certame, decorre apenas um último ponto. Há alguma vedação legal para que o Poder Judiciário imponha esse tipo de liminar, esse tipo de medida antecipatória em face da Fazenda Pública? Nosso entendimento é de que não existe. Analisando os argumentos do Estado, quais são os principais pontos? 3 pontos. Primeiro, em relação à matéria, de que haveria algum tipo de vedação em relação à necessidade de imposição de extensão ou concessão de vantagens a servidores públicos. Segundo, em relação à vedação quanto à concessão de medidas que esgotem o objeto da ação. E terceiro, em relação à vedação de medidas, que seria o artigo 2º-B da Lei 9494 de 97, que impõe que medidas dessa natureza somente podem ser executadas após o trânsito em julgado. Percebam, senhores desembargadores, o que acontece? Em relação à medida, a matéria de concessão de uma tutela antecipada que impõe a concessão ou extensão de vantagem a servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade número 4.296, afastou a constitucionalidade do artigo 7º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança. Qual foi o raciocínio jurídico utilizado pela Suprema Corte para decidir isso? Não cabe ao legislador impor, de modo genérico e abstrato, algum tipo de vedação quanto à concessão de tutelas antecipadas, independente da matéria. Ou seja, estando diante de uma situação em que a probabilidade do direito e risco da demora, não interessa qual é a matéria que está sendo tratada nos autos. O juiz está autorizado a conceder tutela de urgência em desfavor do Estado. Novamente, independente da matéria sendo tratada nos autos. O segundo ponto, acerca do artigo 1º, parágrafo 3º, trata da proibição de concessão de tutelas que esgotem o objeto da ação. No entanto, o que acontece? Existe uma certa possibilidade de confusão acerca do que significa exatamente o termo esgotamento do objeto da ação, doutor Luciano. O que o Superior Tribunal de Justiça entende? Quando a lei trata de esgotamento do objeto da ação, ela não está falando de simplesmente o pedido da tutela se confundir com o pedido de tutela final, aquilo que a parte almeja depois do trânsito em julgado. O que o Superior Tribunal de Justiça entende é que, onde a lei fala proibição ao esgotamento do objeto da ação, ela está falando de proibição à concessão de tutelas que sejam irreversíveis. Se a tutela é reversível, a vedação do artigo 1º, parágrafo 3º, não se aplica, ela não incide no caso. E, no caso em tela, a vedação aqui é meramente uma questão... a tutela é meramente de natureza financeira. É simplesmente um dispêndio adicional de recursos públicos que pode ser plenamente possível, através de descontos nos contra-cheques, estamos diante do caso de uma servidora pública concursada, ou mesmo diante de inscrição dos valores em dívida ativa, eventualmente, esses valores podem plenamente ser recuperados pelos cofres públicos em caso de necessidade, em caso de reversão posterior. Portanto, não existe o esgotamento pelo fato de não existir a irreversibilidade da medida. Ou seja, nesse ponto, a medida também a vedação não se sustenta. E, por fim, o terceiro ponto, que é o artigo 2º-B, que prevê que esse tipo de medida não pode ser executada senão antes do trânsito em julgado. Percebam, senhores desembargadores, o que acontece? Nós não estamos aqui diante de uma situação na qual é cabível interpretar esse dispositivo como uma vedação absoluta. Por quê? Pelo mesmo raciocínio jurídico que o Supremo Tribunal Federal utilizou para afastar a constitucionalidade do artigo 7º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança. O que, então, que o artigo 2º-B nos diz? Ele diz que nós não podemos fazer meramente o cumprimento provisório de uma sentença decorrente da mera inexistência de efeito suspensivo a um recurso especial ou a um recurso extraordinário. No entanto, diante de uma situação na qual, analisando o caso concreto,
o magistrado entende que existe probabilidade do direito e existe risco da demora, ele pode, sim, conceder uma antecipação de tutela, independente da matéria, sem incorrer na vedação do artigo 2º-B. Portanto, de tudo que foi exposto aqui, sem querer tomar muito o tempo de Vossas Excelências, nosso entendimento é de que a decisão, a tutela antecipada concedida pelo juiz de primeiro grau, ela demonstrou de maneira muito clara a existência de probabilidade do direito, tanto com a inconstitucionalidade do artigo 5º, parágrafo 2º da Lei Estadual 18.338 de 2023, quanto com o direito adquirido da candidata, da agravada. Há também uma demonstração clara do risco da demora, decorrente da necessidade de precisar se sustentar durante 1, 2, 5, 10 anos, quanto tempo fosse necessário até ocorrer o trânsito em julgado, com um salário que correspondia a cerca de 1/5 da remuneração que ela deveria estar recebendo, e não existe nenhum tipo de vedação, pois não há esgotamento do objeto da ação, ela é plenamente reversível. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não existe nenhum tipo de vedação em relação à matéria, sendo inconstitucional qualquer norma legal nesse sentido, e o artigo 2º-B não prevê. Então, o artigo 2º-B deve ser interpretado no sentido de vedação apenas quanto ao cumprimento provisório de sentença e não quanto ao cumprimento de tutelas antecipadas. Por fim, em relação à súmula vinculante número 7, que prevê que não cabe a extensão de vantagens com fundamento na isonomia, é importante mencionar que o magistrado de primeiro grau não concedeu com fundamento em isonomia. Não foi isso que foi decidido. A decisão de primeiro grau, de maneira muito clara, concedeu com fundamento no direito adquirido. E a súmula vinculante, ela não prevê, em momento nenhum, que é totalmente vedada a extensão ou concessão de vantagens a servidores públicos. Ela só prevê que isso não pode ser feito com fundamento na isonomia. Se houver outro fundamento jurídico apto para justificar a concessão dessa tutela, o magistrado pode, sim, fazer esse tipo de concessão. Pronto, era isso que eu queria apresentar. Agradeço a oportunidade a todos. Obrigado, doutor. Eu passo a palavra à relatora, doutora Elizabeth Silva Pinheiro. Eu vou ler aqui o nosso projeto de ementa, eu acho que esclarece. Processo civil administrativo, agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer, antecipação de tutela contra a fazenda pública. Pretensão de complementação do valor da remuneração até quantia prevista no edital de abertura do concurso público. Impossibilidade, vedação legal, recurso provido. O caso em exame trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pela juíza da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza nos autos do processo 30.05953/09 de 2024. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em verificar se o juízo ACO agiu corretamente ao deferir o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que o agravante assegure à agravada uma remuneração bruta mínima de R$ 9.350, nos termos previstos do edital número 2 de 2021 da FunSaúde, que deverá ser pago sob a rúbrica de vantagens pessoal nominalmente identificável, VPNI. Razões de decidir. No caso, a pretensão da autora esgota o objeto da demanda ordinária, o que inviabiliza a concessão da tutela antecipada. Ademais, o pedido da parte requerente encontra-se vedado pelos dispositivos constantes na Lei 9.494 de 1997, na Lei 8.437 de 1992 e na Lei número 12.016 de 2009. Outro sim, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal já assentou entendimento no sentido da legitimidade das restrições impostas pela Lei 9.494 de 97, relativas ao não cabimento de antecipação de tutela contra a fazenda pública nas hipóteses que importem em a. reclassificação ou equiparação dos servidores públicos, b. concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias, c. outorga ou acréscimo de vencimentos e d. pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento total.
ou parcial do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito exclusivamente a qualquer das matérias acima referidas. Foi citado aqui um agravo de Pernambuco, 000-4652-30 de 2017, em que foi relator a ministra Rosa Weber, em 20 de 10 de 2015. Destarte, não se mostra possível a concessão da tutela antecipada, uma vez que o provimento jurisdicional importaria em majoração de vencimentos percebidos pela autora, o que, antes mesmo de verificar a presença ou não da verossimilhança das alegações, é proibido pelo ordenamento jurídico em sede de medida antecipatória. Agravo de instrumento conhecido e provido, decisão interlocutória reformada. É assim que eu vou. Sou eu? Não sou eu. Acompanha a relatora. Eu já havia votado, mas diante da sustentação, eu vou preferir pedir vista. Vamos ao seguinte. Processo 139 da pauta, o processo 383.0540/2024. Para atender a um agravo de instrumento, agravante ou participações S.A., advogado Roberto Novaes Rego, e agravado do município de Fortaleza, da relatora da doutora Jorisa Magalhães Pinheiro. Doutor Roberto Novaes Rego, presente. Doutor Roberto, nós podemos ouvir, prazer, mas eu creio que é uma necessidade, porque o recurso é favorável à Vossa Excelência. Sou dispensa? Posso pagar o resultado? Resultado, sim. Recurso conhecido e provido. Em seguida, o processo 148 da pauta PJE, de número 00781351/2005, uma apelação civil, apelante município de Fortaleza, apelada a Guanhambi Saúde, Sociedade Comercial Limitada, advogado Vitor Hugo Sombra Soares, da minha relatoria. Doutor Vitor, da mesma forma do anterior, a minuta de projeto de emenda que foi submetida é favorável ao cliente de Vossa Excelência. O senhor dispensa o resultado, a redação? Pois não, eu proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido. Processo número 155 da pauta PJE, de número 300.795.297/2024, é o agravo de instrumento, agravante Clíce Lima Parente, advogado Rian Alves Frota, agravado Estado do Ceará, da relatoria das desembargadoras Jorisa Magalhães Pinheiro. Doutor Rian, da mesma forma dos anteriores, o voto da relatora, já acompanhado pelos demais, é favorável ao seu cliente. Pois não, vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e provido. Processo número 89 do PJE, processo 020-9681-96/2022, uma apelação civil, apelante Dário Alves de Brito Filho, advogado Dário Alves de Brito Filho, apelados Estado do Ceará e outro, da relatoria da desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães. Está presente o doutor Dário? Doutor Dário, o voto da relatora e acompanhado pelos demais é favorável à Vossa Excelência. O senhor dispensa a sustentação? Mas o senhor pode falar para ficar gravado, por favor? Está desligado o microfone.
Sim, Excelência. Dispenso a sustentação oral. Está me ouvindo, Excelência? Ok, vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e provido. Processo número 117 da pauta do PJE. Processo 014-9762-89-2016. Apelação civil, apelante Cossan Lubrificantes e Especialidades S.A., advogada Gabriela Mota Bastos, apelado Estado do Ceará, da minha relatoria. Doutora Gabriela Mota está presente? Sim, Excelência. Boa tarde, me escuta? Presente, Excelência. Doutora, nós estamos ouvindo a senhora. Excelência, me escutam? Sim. Doutora Gabriela, a senhora nos ouve? Faça o sinal aí, por favor. A senhora nos ouve? Tá. O voto favorável ao cliente de Vossa Excelência. A senhora dispensa o relatório, dispensa a apresentação. Dispensa, Excelência. Perfeito. Então, vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e provido. E com isso aqui encerramos as sustentações orais e passamos à apresentação de voto vista, PJE. Eu chamo o processo número 165, processo número 300-04-8278, remessa necessária apelação civil, apelante município de Tianguá, apelado Francisca Lúcia Lopes de Souza, da relatoria da desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães. Em síntese, na sessão de julgamento realizada em 24 de 2 de 2025, a relatora desembargadora Livramento proferiu seu voto no sentido de conhecer da remessa necessária e da apelação civil para dar-lhes parcial provimento. Em seguida, a desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. O pedido foi deferido, adiado o julgamento. Desembargadora Joriza está em mesa? Em mesa, presidente. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Estou acompanhando integralmente a relatora. Pois não, então eu vou proclamar o resultado. Doutora Elizabeth. Acompanho o relator, presidente. E eu também acompanho a relatora. Proclamo o resultado. Apelação e remessa necessária conhecidas e parcialmente providas. Pedido de vista do PJE. Processo 62 da pauta é o 300-61-34-13-2024, agravo de instrumento, Francisco Nertan Mendes Lima e Estado do Ceará, da relatoria da doutora Elizabeth Silva Pinheiro. Eu pedi vista dos autos, eu trago na próxima semana, é o 62. Dia 31, no caso. A minha processação é 31. 73 da pauta é o 0200498385, apelação civil, Valdemir Ferreira da Silva e outros, versus Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Livramento Alves Magalhães. A desembargadora Joriza pediu vista concedida. Julgamento com voto divergente do PJE. 72. 73. Julgamento com voto divergente do PJE. O número 111 da pauta é o processo 000-860573, apelação civil, município de Beberibe, versus José Dafane Barroso Rodrigues, da relatoria da doutora Elizabeth Silva Pinheiro. Eu apresentei um voto divergente. E aí já está nos autos, eu concedo a palavra à doutora Elizabeth para se manifestar sobre o voto divergente. Na verdade, eu retiro para dar uma olhada com mais... Pede vista.
Peço vista. Vista concedida. O seguinte é o 112. 0200275042-2022, apelação cível, município de Beberibe, Maria Luci Diógenes, também da relatoria da juíza Elizabeth Silva Pinheiro. Eu também pedi vista e apresentei um voto divergente. Vossa Excelência também vai pedir vista? Sim, também, desembargador. Vista concedida. Processos adiados do SAGE. Processo 21 da pauta, número 00790904-2018, apelante a Luísa Helena Fiário de Matos Dias, apelado ao município de Sobral, da relatoria da doutora Elizabeth Silva Pinheiro. Adiados do PJE, no caso é adiado só, porque tem os desbardou o Washington, né? O 138 da pauta do PJE é o 33165-25-2024, o agravo de instrumento da Brisanet Serviços de Comunicações Limitado e secretário da Autarquia de Meio Ambiente e Controle Urbano do município de Eusébio, da relatoria da desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro, bem como todos os processos da relatoria do desembargador Washington, em virtude das suas férias. Retirados de pauta do PJE. Processo 93 da pauta, de número 017-997170, apelação cível, remessa necessária, Fundação Universidade Estadual do Ceará, FUNESC, e Marcelino Frota dos Santos, da relatoria da desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro. E o processo 167, é o 300-07-8417-2023, uma apelação cível, município de Viçosa do Ceará, versus Maria de Jesus Assunção Silva, da minha relatoria, também retirados de pauta. É o que não tinha voto. Tinha o que não tinha voto. É o 15? Ah, tá. Então, eu vou adiar. Também está adiado o processo da número 15, da pauta 15 do SAGE, processo 020-6009-67-2024. Bom, com isso, terminamos os processos. Eu pergunto... Só um, da desembargadora Joriza. Só um Meu que foram 2. Eu pergunto se as senhoras confirmam os votos que proferiram, desembargadora Livramento. Eu confirmo todos os meus votos. Desembargadora Joriza. Também confirmo os votos. Doutora Elizabeth. Confirmo todos os votos. Também confirmo todos os votos. Bom, como é de praxe, eu vou perguntar às senhoras se tem alguma manifestação a fazer, mas eu creio que seja a mesma que nós todos queremos fazer, que seria a apresentação de um voto de pesar pelo falecimento do desembargador Mendes. O desembargador Mendes ele tem uma história muito importante no Tribunal de Justiça, uma história ligada à formação continuada dos magistrados e também ligada ao nascimento e ao florescimento de resultados da Escola da Magistratura. Então, o desembargador Mendes é merecedor de todas as nossas reverências, né, e saudades pela sua dedicação ao Tribunal de Justiça e a dedicação especialmente à Escola da Magistratura. Desembargadora Livramento. De acordo. Desembargadora Joriza. Acompanho integralmente. Doutora Elizabeth. Acompanho. Então, providencio o ofício para... Bom, com isso, mais alguma coisa? Também eu proponho um voto de pesar para a procuradora Liduína, que perdeu um filho recentemente. Sim. E acho que nós fizemos na sessão passada. Emanuel, né, que é tio e que está muito sofrido. Tá, nós fizemos na sessão passada, vamos incluir o desembargador Emanuel. Já foi feita na sessão passada. Mais alguma coisa? Então, o Ministério Público se acosta aos votos de pesar.
Completamente, Excelência. Concordo E a plenamente. Defensoria o também? desembargador Mendes é merecedor de Não todas estou as ouvindo, homenagens. doutor José Oliveira, não estou ouvindo. Eu estou... Está sem som. Eu acompanho plenamente. Só um minutinho. Espera aí, só um minutinho, Excelência. Não. Excelência, está ouvindo agora? Pode ser um problema nosso, doutor Vossa José Excelência está Oliveira, mas eu ouvindo já agora? entendi que Vossa Excelência se acosta a ambos os votos. Acosto plenamente Obrigado. e merecidamente. E a defensora? Também? Ok. Então, com isso, eu encerro a sessão de hoje. Eu vou entrar de férias e eu retorno para a sessão do dia 31 de março. A próxima sessão, a desembargadora Joanise também vai estar em compromisso, mas a desembargadora Terese vem compor a sessão e a desembargadora Livramento vai presidir. Ok? Então, um abraço a todos, até dia 31.